Perfeito. Então, para isso, vou colocar algumas instruções, vocês vão ter que repetir em casa, né? Então, vou indicar onde estão as informações, de fato, que a gente vai precisar. Então, antes de acessar a máquina virtual, né? Então, tudo que a gente vai precisar, se você ainda não deu uma olhada, né? A gente disponibilizou no GitHub, se você coloca Sampa e FUSP, né? E tem aí do código da disciplina, né? Vários dos laboratórios já estão disponíveis lá e a gente vai estar atualizando, né, ao longo do processo do curso. Então, a gente vai estar fazendo o laboratório 2 e 3, o primeiro é essencialmente ligado à parte do Linux, né, a experimentação com Linux, quem ainda não fez, vale a pena fazer para estar se localizando, e é sempre bom estar obtendo a informação a partir da máquina virtual, né? A gente vai usar esses dois códigos aqui, né? Esses dois comandos, né? Desculpa, para estar recuperando e atualizando, né, os arquivos que nós temos lá, né? Bom, então, o que vamos fazer hoje à noite, né, é o laboratório 2, tá? E você vai ver que dentro desse, quando a gente baixar do GitHub, né, esse diretório, ele vai ter um diretório que vai ter o metano, vai ter o etanol, o nanotubo de carbono e um peptídeo, né, bem como as imagens, que é mais como referência para vocês. E aqui seriam as instruções, né? Então, o que eu vou estar fazendo é caminhar exatamente nesse arquivo aqui. Então, de novo, eu gostaria de agradecer ao Henrique, ao Camilo, né, ao Alexandre, que essa primeira parte tornaram possível, acho que a Gabriela também participou, né, tornaram possível, né, a elaboração desse material e testado, né, a gente testou exaustivamente, de tal modo que você em casa, se você tiver dúvida, né, e não tiver ninguém, né, para te auxiliando, ele é auto-instrutivo, né? Obviamente, se aparecer alguma dúvida, alguma questão, você pode contactar a gente a qualquer momento, né? Mas a ideia desse tutorial é que a gente possa fazer como se a gente estivesse do lado, né, e fornecendo todas as informações. Mas o que eu vou fazer, também vou fazer nos próximos laboratórios, é isso, a gente vai fazer exatamente isso que está sendo proposto, né? E ao final, então, o que seria? A gente sair do sistema não otimizado, chegar no sistema otimizado, olhar como caracterizar geometrias do ponto de vista de moléculas, né? O Henrique colocou aqui o link, obrigado, Henrique, no chat, vocês podem estar acompanhando aí. O mesmo caso para o etanol, para o peptídeo, né? E, finalmente, para o nanotubo de carbono com um defeito topológico, né? Eu queria chamar a atenção desse caso, que esse é um caso que a gente está publicando agora, tá? Então, não corra não para publicar, senão o Daniel me mata. Mas é um caso que a gente está, um artigo saindo do forno, assim, para poder obter, né, essas caracterizações das propriedades mecânicas a partir dessas nanoestruturas. Então, vocês vão trabalhar em primeira mão aí com algo que está de fronteira, né? Está saindo agora. Bom, isso é o primeiro ponto, né? Você pode usar isso aqui como guia, mas lá dentro, como eu vou mostrar para vocês, também todas essas informações estão contidas na máquina virtual. Uma outra questão que é importante, vou voltar aqui, depois eu vou ter que pegar essas informações, que é no próprio site do LAMPS, né? Ele tem um manual que também eu acho que é uma parte muito positiva do LAMPS, que é os manuais, quer dizer, um manual online, que qualquer dúvida que você tenha sobre um determinado comando, né, ele está lá, está documentado, muito bem documentado, né? Então, como eu havia comentado, aqui é a página principal do LAMPS, né, e aí várias coleções aí de várias revistas da qual simulações com o LAMPS, ela dá capa, né, ao Physical Letters, da Science, da Langme, Nature, assim, não só
ponto de vista de pesquisa, é algo que é uma ferramenta fundamental, mas também ela traz uma beleza intrínseca, né? Que você vê várias dessas estruturas e vê várias das nossas, visualizar as nossas simulações. Tá? Bom, então vamos dar início ao laboratório, né? O primeiro fato, eu vou entrar na máquina virtual. Né? Quem teve problemas também pode estar nos contactando, então eu vou começar do zero mesmo aqui. Né? Espero que funcione. Ele está acessando o sistema. A senha é STDS9. Essa informação lá também. Eu não sei se... eu vou tentar aumentar ao máximo aqui possível para vocês poderem estar vendo, né? Mas aqui para quem não viu o tutorial é de 1 minuto, né? Essencialmente aqui é o ambiente da máquina virtual, né? A gente tem os nossos diretórios, você pode acessar diretamente aqui pelo sistema de janelas, né? Mas eu vou utilizar, né, o terminal. Né? Por que o terminal? Porque ele é a ferramenta que normalmente a gente vai poder estar usando para acessar, por exemplo, os supercomputadores ou outras estruturas do tipo. Tá? Espero que esse está um tamanho ok para vocês verem. Conseguem ver essa informação aqui, que é o que eu vou usar. Tá bom, professor, para ver. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, bom, o que é que eu tenho lá? Então, vou dar um ls, vai estar listando todos os arquivos que eu tenho. Talvez não seja idêntico que vocês têm, porque eu estava trabalhando um pouco nesse tema, né? Eu já havia baixado os arquivos do GitHub, mas aqui eu transformei um arquivo num diretório diferente. Eu vou começar do zero, né? Como vocês provavelmente vão estar... Só uma coisa que eu acho que, na verdade, esse repositório ele já está lá na máquina virtual. Então, quando você liga a máquina virtual, ele já tem lá o SCM 2020. A única coisa que você precisa fazer é esse comando de baixo, o git pull. Bom, eu vou, de qualquer forma, talvez não seja, como o Henrique havia comentado, talvez não seja necessário, mas just in case está aí, né? Ele rapidamente baixa, né? Opa. E com ls, o que é que acontece? Apareceu aquele diretório, né? Esse diretório talvez já esteja aí na máquina virtual que vocês baixaram, né? Se eu quero entrar naquele diretório, a gente vai usar o comando cd, change directory, e o diretório para qual eu estou querendo entrar. Então, como é que eu estou fazendo aqui? Ó? Uma coisa legal do Linux, né, que eu aperto primeiro a primeira letra, C, e com o tab ele vai procurar tudo que é parecido. Então, ele já encontrou esse diretório que eu estou procurando, está lá, né, dou um ls. Então, o que é que ele tem? Ó, ele tem o diretório extra, o laboratório 1, que é a parte de visualização e alguns comandos básicos do Linux. O 2 é o que a gente vai fazer hoje, o 3 que faremos amanhã, né? E os outros demais que já foram testados e já estão disponíveis que a gente vai estar usando ao longo do curso. Então, nesse diretório, né, uma vez que você esteja lá, como é que eu sei que eu estou lá? Eu dou um pwd, né, e eu consigo... Ele mostra que eu estou no Home Sampa SCM 2020. Bom, eu posso... vou usar aqui um outro comando chamado clear,
nem deve estar aparecendo aqui para vocês. Então, ele limpou tudo. De novo, eu estou lá nesse meu diretório. Assim. Tudo bem? Então, a gente já usou aqui 3 comandos básicos, né, do Linux. Seria o ls para listar os diretórios e arquivos, o pwd para nos localizar onde a gente está disponível, e o clear, ele limpa, né, essas informações do terminal. Tá? Bom, agora que eu estou lá, né, eu vou entrar no laboratório que a gente vai estar fazendo hoje à noite, que é o laboratório 2. Tá? De novo, vou dar um pwd, então note que agora eu estou nesse lab 2. E se eu for dar o comando ls, o list, né, ele está me mostrando aqueles diretórios que eu havia comentado que estava lá no GitHub, né? Então, o do nanotube de carbono, o do etanol, né? Aqui são imagens, né, daquelas estruturas, o metano, o peptídeo, né? E uma informação, esse README, que é sempre importante, né? Eu estou me entregando a minha idade, viu, quando eu usei esse VI. Desculpa aí, vamos lá. Mas eu vou mostrar outras maneiras mais novas aí de estar olhando. Essencialmente, a informação que está na homepage, né, foi disponibilizada no GitHub para o Laboratório 2, que é o nosso roteiro, de fato, né, essa informação, ela também está naquele arquivo README, né, passo a passo. Então, qual é a ideia da atividade hoje, que a gente vai conversar sobre os campos de força e o primeiro contato com LAMPS, né? Os nossos objetivos básicos, que é entender a estrutura do arquivo de topologia, que eu já apresentei, e um arquivo de entrada, em como a gente vai realizar a minimização de energia, né, para um determinado pacote de sistemas. O metano, o etanol, né, o peptídeo e o nanotube de carbono. Então, usando diferentes funcionais também, diferentes campos de força. Então, essa é a ideia por trás da proposta aqui. Então, eu vou, para quem não viu, né, que eu me peguei minha idade de novo, né, o VI, porque o VI é um editor de texto que foi criado nos anos 70, né, muito tempo atrás, mas ele ainda, assim, você demora um pouco para aprender, mas uma vez que você aprende, você não larga mais, porque ele é muito eficiente quando você está fazendo operações à distância, né? Então, você não tem muita paciência de ficar olhando a janela com VI, rapidinho você faz uma edição do texto, né? E você consegue fazer coisas impressionantes aqui em termos de edição, né? Então, se você entrou com VI e não sabe sair, né? Porque aqui não vai estar aparecendo para ter que tentar diminuir e depois aumenta novamente, né? A gente tem que dar 2 pontos. Como não quero que vá escrever qualquer coisa, eu vou usar o quê? Exclamação. Então, parece até código secreto, mas a ideia é essa mesmo, é usar uma combinação de letras e símbolos que vai estar executando algumas ações. Aqui ele vai simplesmente dar um quit, né? Vai sair do arquivo sem escrever nada ou sem sobrescrever qualquer alteração que eu pudesse ter feito. Mas, bom, para não dar desespero, quem entrou no VI e não sabe sair, essa é a ideia, né? Os 2 pontos, que, exclamação. Outra forma de você ver o arquivo é ir vir diretamente aqui para o sistema de janelas, né? E seria no meu, já estou no home, o diretório que a gente baixou do GitHub, no laboratório 2. Só demora um pouquinho para
Está entrando. E se eu clicar aqui no README, ele já vai aparecer aquele editor de texto, muito mais fácil de você estar editando, né? Mas as informações estão todas aqui, né? Que foram também disponibilizadas no GitHub, né? Na página do GitHub. Tá? Então, essa aqui é você pode seguir da forma que você achar mais interessante, né? E melhor, para estar acompanhando, né, entendendo aqui o processo. Bom, então, onde a gente está? A gente está no diretório Lab 2, né, e eu vou começar o primeiro exercício, né, que no caso seria a gente olhar para a molécula de metano, né. Então, qual é a ideia? A gente vai otimizar a molécula de metano a partir desse campo de força, né? Esse campo de força envolve, você tem o Lennard-Jones, como também você tem os termos de ligação angular, né? Aqui no caso do metano a gente não vai ter o termo de diedo, mas a gente vai ter também as contribuições em termos das ligações dos parâmetros da Lennard-Jones e das cargas que vão estar assumindo a cada um dos sistemas. Né? Bom, então, o primeiro passo é, eu vou entrar naquele diretório do metano, né, copiar aqui esse comando, então, dou um ls, vou entrar no metano, e eu vou encontrar nesse diretório 3 arquivos. Um arquivo que é o ch4.pdb, né, essa terminação aqui vem de Protein Database, ou seja, ele vai estar me informando sobre a geometria da molécula, né? O meu arquivo de entrada do LAMMPS, tá? E outra informação que a gente vai usar do LAMMPS, né, que é relativo aos potenciais e à topologia. Né? Então, o primeiro ponto, primeiro comando que é sugerido, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Esse Gmol é um arquivo de visualização de estruturas moleculares. Você pode ter diferentes formatos, da qual a gente vai poder estar visualizando. Então, a minha sugestão é olhar a molécula, né, inicial que a gente vai estar olhando, que a gente vai estar estudando, né, e, adicionalmente, você pode fazer ou não, mas eu normalmente faço, é colocar esse E comercial, porque você libera depois a linha, né, desse terminal. Não é necessário, mas se você quiser voltar, você teria que estar fechando, né, o Gmol. Então, quando eu peço para dar um Enter, ele essencialmente vai abrir o Gmol, e eu tenho agora a minha molécula inicial, note que ela se assemelha ao metano, né, e essencialmente completamente, né, fora do que a gente esperava, né, da estrutura simétrica, os ângulos bem determinados. Aqui, na verdade, não é bem isso que a gente tem como estrutura inicial. Nesse código, né, nesse software de visualização, a gente tem outros aqui também nessa máquina virtual, você pode fazer uma coisa interessante, que é a seguinte, ó. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai abrir para mim esse Measurements. Ele também tem essa informação aqui em cima, que é essa reguinha. Eu vou fazer bem devagar essas explicações. Então, se eu clico na reguinha, né, ele vai abrir essa outra janela. E agora eu quero saber, por exemplo, a distância entre esse átomo de carbono e esse átomo de hidrogênio. Né? Então, clicando no primeiro átomo e no segundo átomo, ele me diz que essa distância é de ponto, né, 105 nanômetros, ou seja, 1,05 angstrom. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa para as diversas outras ligações. Né? E aqui ele vai me mostrando como é que é as distâncias entre cada um daqueles átomos. Eu posso, adicionalmente, também querer saber quem é o ângulo, né?
E para saber o ângulo, eu vou clicar com o mouse direito, né? Aparece o Measurements aqui, e eu peço para clicar para For Angle Measurement. Então, eu vou escolher, e eu quero saber, por exemplo, quem é esse ângulo entre o hidrogênio, o carbono, né? E o outro hidrogênio. Então, nesse caso aqui, ele tem 89 graus. Não é bem isso que a gente espera, né? O ângulo desse metano é um pouco maior, de 109 graus, né? Que torna a estrutura completamente simétrica. Só para vocês terem ideia, o outro ângulo, né? Ele está em 98,6, né? E assim por diante. E dessa forma você consegue ir vendo, né, essa informação quanto às distâncias, né, nessa tabela aqui. Então, esse é o primeiro exercício de visualização. Você pode rotacionar da maneira como você quiser, como também você pode aumentar, fazendo com o screw do mouse, você consegue aumentar e diminuir da maneira que você achar. Então, fiquem à vontade de estar explorando aqui essa ferramenta. Inclusive, você pode até criar outras, replicar, né, essas estruturas ao longo do espaço, e ele serve também como construtor, tá? Então, o que ele está fazendo é lendo esse arquivo que veio do banco de dados de proteína, do PDB, né, e que nos fornece a estrutura inicial, a geometria inicial da nossa molécula. Tá? Eu vou sair aqui, né? Se você não usou o e-comercial, você não estaria podendo usar aqui as linhas, mas, de qualquer forma, ele libera agora o terminal para a gente dar continuidade às operações. Então, esse primeiro passo foi, essencialmente, a gente visualizar, né, uma estrutura, uma geometria, tipo PDB. Então, vamos olhar como é que é a cara desse arquivo, né, de uma maneira, como o texto... Ele essencialmente traz a informação de qual composto, aqui não colocou o nome, mas poderia ser metano, quem foi que criou isso, né? Aqui foi usando o Open Babel, talvez seja alguma conversão. Aqui ele indica quais vai ser as informações sobre os átomos, né? O carbono e os demais hidrogênios, e as posições XYZ deles, né? E como é que está conectado a conexão entre as várias ligações, né? Do átomo 1, que é o carbono, com todos os demais. Então, essencialmente, essa informação, você vê que é uma molécula relativamente simples, né? Você tem que carregar as posições e essa matriz informando sobre as ligações e, potencialmente, em alguns casos, informações adicionais que teria nesse arquivo. Bom, agora... Então, como seguindo, né, a proposta, note que o que a gente vai olhar é um arquivo de entrada do LAMMPS, né, é importante, onde aparecer esse jogo da velha, simplesmente é um comentário, né, e, em seguida, a gente vai rodar, né, o LAMMPS. Então, vamos primeiro olhar para o arquivo de entrada, né. Então, eu posso... o que é que ele traz? Você lembra o que é que eu havia comentado? Que no arquivo de entrada, a gente tinha 4... Né, vou até mostrar aqui de novo os slides, para vocês identificarem os vários pontos, né, você tem uma parte de inicialização, da definição, das configurações e do comando que a gente vai querer, né? Então, vamos estar identificando aqui as informações gerais. Essencialmente qual as condições de contorno, nesse caso condições periódicas, nas 3 direções, ó, X, Y, Z, então tá, condições periódicas em cada um deles. Se eu não sei o que é que esse comando, né, está me dizendo, a melhor prática é a gente ir no site do LAMMPS, por exemplo, né,
e procurar, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero saber sobre o comando boundary. Então, na documentação do LAMPS, ele diz como é que é o formato. Nesse caso, se eu quiser periódico, né, eu vou colocar a palavra P, ou a letra P. Se ele não periódico, F, mas fixo, e aí você tem N possibilidades aqui. O grande barato do LAMPS é essa flexibilidade. Se você quer, por exemplo, o pessoal que vai fazer o estudo da separação, né, em uma direção, você possa ser que você queira que seja periódico, mas nas demais, não, né, que você vai só perder tempo computacional. Então, você pode escolher em qualquer direção qual o formato que você teria, e ele vai descrevendo, você vê que a riqueza que é esse código. Né? Ele define as várias, o que é que faz cada um desses comandos, algumas restrições que você pode ter, né? E alguns comandos relacionados que vão ajudar depois a resolver alguns problemas. O valor default é esse, ou seja, você aplica as condições periódicas de contorno em todas as direções. Então, a primeira linha, né, do nosso comando. A segunda é quantas unidades. Né? Então, se as unidades são de Lennard-Jones, se você vai estar usando electronvolts ou energia, então tudo vai estar definido aqui em função desse comando. Né? Novamente, se há dúvidas quanto ao comando, procure no manual do LAMPS, ele vai explicar cada uma do que é que se refere aquelas unidades, os vários estilos, né? Então, aqui a gente tem, quando você define qual tipo de unidade, ela está definindo qual é a unidade para massa, para distância, para o tempo, para energia, para velocidade, para força, para o torque, temperatura, pressão, viscosidade, carga, dipolo, campo elétrico, densidade. Olha quanta física num único comentário. Né? Então, num caso lá, a gente vai estar usando o real, né? Isso significa que nossas massas estão em unidades de grama por mol, as distâncias vão estar em angstrom, o tempo em femtosegundos, a energia é em kilocal por mol. Né? Note que normalmente energia a gente costuma pensar em electronvolts ou kilojoule por mol, aqui as unidades em kilocal por mol. Né? A velocidade vai estar em angstrom por femtosegundo e assim vai. Né? E aí, se você escolhe um outro tipo de unidade, já vai estar mudando a combinação, né? Aqui no caso a energia em electronvolts, a força em eV por angstrom, né? E você pode escolher, inclusive, até o sistema internacional, porque o LAMPS não apenas trata de simulações de dinâmica molecular, mas também de simulações de partículas. Né? Ou seja, você pode ter partículas aqui que tenham tamanhos macroscópicos. Né? Então, você pode manter, né, os vários tipos de unidades a depender do que você está querendo. Inclusive eletrônico, micron, né, nano. Assim, o default é as unidades de Lennard-Jones, né, ou seja, as energias em função do epsilon e as distâncias em função do sigma. Vamos voltar à nossa discussão. Bom, aí depois vocês podem explorar, né, a ideia é que, de fato, vocês podem estar, não vou falar de cada um deles, né, mas vocês podem estar explorando e olhando, né, cada uma dessas opções, mas aqui eu vou estar informando quanto ao campo de força, né, se eu vou estar incluindo cargas ou os parâmetros de Lennard-Jones, como é que é o estilo das ligações, se é harmônico, ou harmônico de várias ordens, qual é a equação que ela estaria escrevendo, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do bond style, né? E você vê quão completo é essa descrição. Então, por que eu estou olhando para o bond style? Eu estou olhando na discussão que eu comentei com você, esse termo aqui, ó.
como é que isso está implementado lá no código? Ele tem várias opções de bond style, como harmônico ou outras opções. Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar o harmônico, né? Ele vai me descrever qual a equação, qual a forma funcional, né, que eu teria para aquela escolha. Então, nesse caso, você note que o que a gente tem é essas duas informações, né? Quem seria a ligação a distância, né, o tamanho da ligação de equilíbrio, R0, e quem seria, né, o valor da constante, né, de força, o meu K, estaria descrevendo esse meu potencial harmônico. Então, portanto, essa informação ela é trazida aqui. Né? Então, ele tem unidade de energia por distância ao quadrado, e o R0 tem unidades de distância. Né? Algo que eu incentivaria vocês a estarem explorando, né, ao longo de cada um desses comandos, para vocês terem uma ideia do que é que ele está tratando. Mas, já aqui nesse input, a gente está descrevendo o que cada um desses comandos está falando. Né? Então, aqui primeiro tem a forma funcional da ligação, a forma funcional da parte angular, do diedro, né? Dos ângulos impróprios e dos potenciais do tipo pares. Né? Então, eu vou ter o Lennard-Jones com certo cutoff, e eu também a interação do tipo Coulomb, né? Com de longo alcance, e aqui os raios, né, relacionados àqueles. Então, tem um ponto que é importante, que eu não discuti, é uma pergunta que muito provavelmente você pode estar se passando, que é o seguinte, né? Quando eu descrevo o meu Lennard-Jones, estou descrevendo a interação do sigma e do epsilon para uma determinada espécie química, né? Então, eu tenho o sigma do carbono, o sigma do hidrogênio. A pergunta é quando eu tenho os termos cruzados, né? Porque a gente vai ter interação carbono-hidrogênio. Como é que funciona isso no Lennard-Jones? Tem várias maneiras de você estar trabalhando esse mixing, né? Essa mistura de espécies químicas. Uma delas seria uma regra de mistura, que seria a combinação dos sigmas e epsilons. Né? Então, nesse caso aqui, a combinação vai ser do tipo aritmética. Então, ele vai estar, quando eu tiver duas espécies químicas diferentes, o que ele vai fazer? Ele vai somar os dois sigmas, né, dividir por 2, para poder descrever aquela interação par, né? Bem como ele vai fazer a mesma coisa para o epsilon. Então, poderia ser uma mistura aritmética ou geométrica, ou outras combinações que é possível. Tá? Esse outro comando, né, eu vou comentar, mas ela estaria um pouco fora, assim, um pouco mais avançado em termos do que a gente vai estar fazendo aqui, que é como calcular as interações eletrostáticas de longo alcance. Né? Nesse caso, a gente vai usar o chamado método PPPM. Depois eu posso comentar mais sobre essa metodologia, mas que ela vai ser importante não para a molécula, né, mas quando a gente estiver tratando, por exemplo, de sólidos. Então, essencialmente, a gente vai precisar descrever como um átomo está sentindo outro átomo a distâncias muito longas, ou cargas, na verdade, não é? E como seria a maneira mais eficiente de estar realizando esse cálculo. Bom, e essa informação, e agora vem informação quanto à topologia, né? Então, se a gente olhar lá na nossa discussão, ele fala do potencial interatômico e do que a gente está querendo fazer. Né? Então, as configurações vai estar no arquivo de topologia, que esse arquivo, essencialmente, esse arquivo que eu mostrei na aula anterior, né? A gente pode abrir lá e vocês vão certificar disso. Né? Então, só vou fazer um parênteses nessa discussão e então, note que é exatamente aquele arquivo que eu comentei. Né? Ele começa com
quantos átomos eu tenho, o número de ligações, número de ângulos, ele vai definir, né, os tipos, informações sobre o sistema, né, os coeficientes de pares, das ligações, dos ângulos. Então, tudo que a gente precisa da topologia está nesse arquivo mercano.lmp. Então, nesse caso aqui, o LAMMPS, o que ele vai fazer? Ele vai ler aquele dado a partir desse arquivo, né? E como não tem nenhuma informação sobre o caminho, significa que esse arquivo ele vai ter que estar no mesmo diretório que o arquivo de entrada. Então, se quisesse colocar um caminho, é só você indicar aqui o caminho, né? E aí ele direcionaria, né, o meu arquivo de entrada para ler um determinado diretório. Em seguida, é nosso cálculo. O que é que eu quero? Eu quero fazer a minimização, né? Aqui ele vai estar imprimindo na tela ou no arquivo algumas informações, seria o passo e a energia potencial, o estilo, né, o algoritmo que vai ser usado para a minimização, que no caso aqui seria o gradiente conjugado, em português, e algumas informações, né, que ele vai usar aqui, cerca de 100.000 passos, para tentar minimizar. E note que o Henrique foi bem severo aqui na escolha do critério de convergência, né, mais ou menos menos 20. Então, quando chegar no zero, é porque ele realmente minimizou, a não ser que você fique preso em algum mínimo local. E não consiga sair dele, né, seja um ponto de zero. Né. Em seguida, ele vai imprimir a informação quanto à estrutura minimizada, né, então ele começa com uma determinada estrutura, que é aquilo que a gente, que está as informações aqui, né, e, em seguida, a estrutura minimizada. Então, essa aqui vai ser e ele vai simplesmente rodar 0 passos, né, para imprimir a estrutura. Bom, amanhã, a gente muito provavelmente vai fazer uma coisa muito similar. A única coisa que, em seguida desse passo de minimização, a gente vai, a partir daqui, fazer a dinâmica. Tá? Então, esse exercício hoje é bem simples, só para vocês identificarem, tenham a primeira informação de como é um arquivo de entrada do LAMMPS, né? Então, para essa molécula, seria a gente teria essas informações, e agora vamos fazer a mágica, né? Vamos rodar o LAMMPS, né? E aí eu vou fazer alguns comentários antes da gente fazer de fato o comando. Então, o comando vai ser esse aqui, né? Deixa eu tentar salvar aqui novamente. Sei que eu fiquei falando aqui meia hora, mas vai levar menos de menos de um segundo, né? Assim, bem menos de microsegundos, né? Então, o comando é o seguinte, o LAMMPS, ele já foi pré-compilado, então ele está disponível para vocês na máquina virtual, e eu vou fazer com que esse arquivo de entrada, ele entre no LAMMPS. Então, por isso esse sinal de menor igual, menor. Né? Então, o que ele está dizendo esse menor? Está dizendo que, ó, pegue o arquivo in.lamps e jogue dentro do LAMMPS. Né? E aí, com isso, você vai executar esse comando. Né? A execução seria dar um Enter. Tá? E eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso fazer dessa forma, como o Henrique havia sugerido, como eu poderia direcionar para uma saída também. Tá? Ele vai escrever a saída do LAMMPS dentro desse arquivo .out, mas ele vai gerar também um arquivo de saída que a gente vai usar para a gente ver. Né? De qualquer forma, se eu tenho esse comando, né, eu teria uma outra opção também, que seria colocar um e-comercial. Então, significa que ele vai estar jogando o arquivo de entrada, executando o LAMMPS e liberando esse comando de linha para a gente. Se eu não colocar o e-comercial, ele só vai liberar depois do término do cálculo. Nesse caso aqui, como é tão rapidinho, né, eu não vou colocar.
Mas, de qualquer forma, amanhã vocês vão ver que a gente vai poder utilizar essas outras formas de estar executando. Né? Ótimo. Tem um arquivo de executável, né, o meu direcionamento, e meu arquivo de entrada, que foi aquele que eu mostrei para vocês. Né? Dando Enter, rodou. Então, ele rodou. Como é que eu sei que ele rodou? Porque ele já terminou, que ele já disse que o tempo total não deu nem um segundo. Né? Se tem várias informações que foram geradas, escritas aqui na tela, eu vou fazer a mesma coisa. Né? E deixa eu mostrar os arquivos de saída. Se eu der um ls, ele gerou alguns outros arquivos para a gente. Então, ele gerou o log.lamps, né? Ele também gerou esse min.xyz e manteve, né, aqueles arquivos originais, que era o de topologia, o de entrada e aquela visualização inicial que nós fizemos na nossa molécula de metano. Né? Bom, se eu entrar no log.lamps, o que é que tem um log.lamps? É aquela informação que foi escrita na tela. Né? Ele começa com algumas informações, talvez, né, se você já fez o setup, quando a gente for rodar em paralelo, né, aqui a gente usou a versão serial do LAMPS, né, então, se a gente for rodar em paralelo, a gente precisa definir aqui o número de threads do ambiente, eu vou mostrar daqui a pouco como fazer isso, né, e ele usou como thread 1, e aí vem a informação, né, primeiro ele reescreve parte das informações do arquivo de input, então no arquivo de saída, você tem informação sobre o input utilizado, né? Eu acho que ele leu a informação da topologia, né? Então ele identificou até que a gente tinha uma caixa computacional, ela é ortogonal, né? Foi lendo cada um dos átomos, verificou se estava consistente a topologia. Né? Desculpa interromper, posso fazer um comentário? Por favor, Henrique. É que aí, se vocês verem, né, por que ele traz a informação do que foi passado de entrada, né? Por que ele imprime nesse arquivo? Porque o LAMPS, ele vai lendo as informações linha a linha. Então, tudo que ele interpreta cada linha que você coloca. Então, aí ele está fazendo o quê? Ele está lendo, mostrando para você o que ele leu e interpretando em seguida. É basicamente isso que ele está fazendo. E você, inclusive, até uma maneira de, caso haja alguma inconsistência, você saber onde está, né? Onde parou, onde teria algum problema. Né? Tudo bem, Henrique? Você quer mais... Não, era só um comentário mesmo, porque alguém podia se perguntar por que ele mostrava o que ele leu. Quanto mais você puder enriquecer aqui na discussão, melhor, porque às vezes eu vou estar assumindo algumas coisas, né? E acaba enriquecendo muito aqui a conversa. Bom, e aí ele vai fazer a minimização. Né? Essencialmente, ele tá lendo, continua lendo, né, ainda o arquivo de entrada, né, tem algumas informações aqui quanto à coraça, né, de forças que a gente está interessado, né? E ele imprime aquelas duas informações que foram solicitadas, né? Que é o passo e a energia potencial. Então, no passo zero, né, você tem essa energia, nesse caso, como a gente estava usando unidades reais, significa, né, que isso aqui é 80,23, 43,93, né, quilocal por mol. Então, aí, muito cuidado quanto a esses númerozinhos aqui que aparecem, né? Porque não necessariamente a gente tem toda essa precisão, tá? Isso aqui é o resultado numérico, mas depois a gente vai ter que pensar sobre, do mesmo ponto de vista que você tem física experimental, né?
você teria ter que olhar, né, se tem o teu erro, que a gente vai poder calcular as flutuações, né, e poder ver exatamente até onde estaria a nossa precisão, ponto de estatístico. Né. Bom, então ele sai de 80 kcal, 80,23 kcal, para ponto 16,8. Então, a nossa energia baixou significativamente, né, a gente vai olhar já daqui a pouco como é que seria como ficou a geometria, né, e aqui ele informa o tempo, quantos passos foram utilizados nesse processo de minimização, nesse caso aqui 46, né, e informa a energia inicial, a energia final, né, ou até a final, antes da última, né, e a última. Né. E agora algumas informações sobre as forças. Né. Então, a força inicial, o somatório de todas as forças, estaria da ordem de 407,87 kcal mol angstrom, né, e a final, ela é da ordem de 10 a menos 13. Né. Então, você vê que foi uma significativa minimização aqui nas forças, né, e você usou 46 passos para chegar a essa minimização, sendo necessário calcular 130 vezes as forças. E o legal é que também o LAMMPS, que é para a parte de acompanhar, né, essa eficiência, né, você vê aonde é gasto o tempo computacional em cada uma das rotinas que foram utilizadas no código. Tá? Então, com isso você consegue identificar, por exemplo, os gargalos. Né? Eu gasto mais tempo fazendo a integração, ou eu gasto mais tempo calculando as forças de Edwards, ou eu gasto mais tempo fazendo a minha tabela de vizinhos, ou eu gasto mais tempo, nesse caso aqui, trabalhando no espaço recíproco, né? E assim vai. Então, você consegue identificar, né? Ele até dá uma porcentagem aqui, você vê que a maior parte do cálculo, nesse caso aqui em particular, vem em função desse cálculo do espaço recíproco. E outras informações adicionais, né, vai imprimir naqueles arquivos que a gente pediu, as posições da estrutura minimizada, né, no arquivo XYZ, e outras informações computacionais quanto ao uso ou dos algoritmos, né, ou das funções de interesse aqui do sistema. Né. Essencialmente, ele repete aqui algumas informações, né, que eu acho que é para cada um dos notes. E ele também imprime o tempo real foi usado na simulação. Né, você tem o tempo computacional e o tempo real. Esse caso aqui nem chegou a 1 segundo. Né. Bom, eu usei a versão seria serial, e agora eu vou apagar as coisas, né, de novo. Então, eu volto de novo o que eu teria antes, né, e eu vou usar agora uma versão paralela. Mas aí você vai ver que a gente vai usar novamente, eu vou fazer um truquezinho aqui. Beleza? Eu vou chamar esse log, chamar outro nome, né? E vou apagar esse arquivo de minimização. Então, o que é que isso aqui é até para introduzir alguns comandos novos do Linux, para quem não está acostumado. O MV é de move, né? E ele vai estar mudando o nome de log para o log old, então eu só estou alterando aquele nome, né? Ele não tem mais aqui o lamps, log.lamps, e em seguida a gente tem, eu apaguei, usei o rn min.xyz. Então, note que da maneira como eu coloquei aqui, eu estou apagando sem perguntar se eu tenho certeza. Então, cuidado quando você usar esse comando. Né? E eu vou rodar novamente. Não, acho que pelo tempo, amanhã eu faço isso, que seria rodar em paralelo, né? Mas pelo tempo vamos dar uma olhada como ficou, né, a nossa estrutura. Né? Então,
etanol. Inicialmente, a gente tinha essa estrutura, tá? E, em seguida, né, que sai da minimização do LAMPS, né, é essa estrutura aqui. Então, note que ela é bem mais simétrica, né, de fato, agora a gente está com os ângulos corretos, os ângulos esperados, né. Então, o que foi feito foi essencialmente o ângulo está em 109,5, que é esperado, e esse ângulo é igual na molécula inteira, né, o que era bem diferente do que a gente tinha aqui, né, e você vê que as energias realmente baixaram bastante, né, as forças que estão atuando aqui otimizou essa geometria, né. Então, você vê que durou um segundo, né? Vamos olhar os outros casos, né? Eu posso olhar para o etanol, né, e aí eu vou deixar como lição para vocês fazerem os demais casos, o peptídeo e o nanotubo, né? Mas no caso do etanol, a ideia é a mesma, né? A gente tem uma estrutura da geometria da minha molécula, o arquivo de entrada, né, e o arquivo contendo a topologia do etanol. Então, se eu for olhar a geometria, ela é bem diferente, né? Olha o tamanho dessa ligação aqui, né? A ligação oxigênio-carbono, e os ângulos envolvendo aquele, de fato, parece um cachorrinho, né? A estrutura está completamente diferente, ou assim, não otimizada em relação ao que a gente conhece do etanol, né? E se eu for olhar o arquivo de entrada, ela segue mais ou menos a mesma lógica, só que agora aparece algo adicional, que é a definição dos ângulos no estilo de ângulo diedral, né? E que é necessário para fazer essa descrição desse sistema. Mas ele vai fazer essencialmente a mesma coisa, né? Ele vai minimizar usando o conjugate gradient, né, o gradiente conjugado, e vai imprimir o passo e a energia. Tá? E depois vai imprimir a versão final do... então, para a gente, o comando é o mesmo, né, LAMPS, ele recebe o arquivo de entrada, dou um Enter, e já fez o etanol de novo. Né? Então, entendeu? Aquelas mesmas informações, ela está no arquivo de saída, no log.lamps. Né? Ele volta a ter aquela mesma, ele repete, né, o que a gente havia comentado inicialmente, quanto às informações de entrada, do arquivo de entrada, então vai estar lendo essas informações, confirmando, né, como aí havia comentado. Em seguida, o que interessa para a gente é isso aqui, né, qual que é a energia final após a minimização. Eu tenho várias formas de estar olhando, né, procurando essa informação. Nesse caso aqui, como acho que não foi definido em termos do tipo de space, né, essencialmente o cálculo, né, foi completamente outras deve ter sido gastou mais tempo imprimindo do que processando. Né. E a gente pode olhar agora como é que ficou, né, a nossa estrutura otimizada. Né? Então, vamos olhar como é que era, né, a estrutura inicial, né, que foi apresentada, né, para... E dentro daquele potencial,
né? Note esse caso aqui, antes aqui você tinha uma orientação, né? E ele mudou completamente, ele rotacionou um dos grupos funcionais, né? Bem como os tamanhos das ligações ficaram bem mais consistentes com o que a gente conhece, né, para o etanol. Então, a distância carbono, 1,53, na inicial, né, ela era da ordem de 2,31 angstrom, né, e minimizou para 1,53. Né. Então, o grande problema do etanol é exatamente essa ligação, que aí que é você quebrar, como quebrar a ligação carbono-carbono, né, e a gente poder produzir hidrogênio, ou poder, de alguma forma, utilizar bem essas ligações. Eu acho que pelo tempo, né, essa seria a proposta hoje, então vocês fiquem à vontade, a gente pode amanhã continuar com os demais casos, que seria o caso do nanotube de carbono, né, e do caso do peptídeo, né, eles também são bem rápidos de estar simulando, né, e em seguida damos continuidade ao laboratório para explorar a dinâmica molecular em si. Né. Então, a ideia hoje foi ter esse primeiro contato aí com o LAMMPS, né, e dúvidas, experimentem, né, qualquer dúvida, podem explorar aí o site do LAMMPS, né, com as informações dos manuais, e também se tiver algum problema durante a simulação, né, por favor, me avise, e a gente pode discutir, então, amanhã, dar continuidade ao laboratório. E, com isso, muito boa noite, espero que tenham uma ótima sexta-feira, e a gente se encontra amanhã, novamente, às 7 da noite. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade aí de estar perguntando. Eu vou parar, então, aqui a gravação.